O Excel é um programa pertencente à família Microsoft Office e é um programa cujo objetivo é efetuar cálculos. Você vai usar o Excel, vai lançar mão do Excel sempre que você tiver necessidade de fazer o quê? Cálculos, tá? Ah, não, a minha necessidade é fazer um formulário, por exemplo, para ser preenchido manualmente. O Excel não é adequado para isso, tá? O Excel o programa mais adequado para isso seria o Word. O Excel é um programa adequado para fazer cálculos. Você vai usar o Excel quando tiver necessidade de fazer cálculos, de fazer alguma análise matemática. Vamos então às partes que compõem o Excel. Inicialmente nós temos aqui a janela do Excel, nós temos aqui em cima onde está escrito Microsoft Excel, tá? Isso aqui é a barra de títulos. A barra de título é onde vai o título do programa. E quando eu estiver com um arquivo aberto, ela também pode ter o nome do arquivo. Então aqui, por exemplo, está lá Microsoft Excel, que é o nome do programa, e exemplo, que é o nome do meu arquivo. Então isso é a barra de títulos. Nós temos aqui, depois, a barra de menus, é onde eu vou aparecer aqui com os menus. Então aqui eu tenho o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, inserir, formatar, ferramentas, dados, janela e ajuda. Então isso é a barra de menus. Temos aqui também a barra de ferramentas padrão. Então, para criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar o arquivo, imprimir o arquivo, né? Então, isso aqui é a barra de ferramentas padrão. Do lado de cá, nós temos a barra de formatação. Então, aqui eu posso alterar o tipo da fonte, posso alterar o tamanho da fonte, aplicar o negrito, itálico, sublinhado, alinhamento à esquerda, centralizado à direita. Temos mais embaixo aqui a janela onde estão os meus dados. Então, essa janela aqui, no caso, é a janela exemplo. Exemplo é o nome do arquivo. Então, eu estou com o arquivo exemplo aberto. Exemplo é uma pasta de trabalho e esse exemplo é que está aberto. Eu vou, dentro do arquivo exemplo, dentro da pasta de trabalho exemplo, eu tenho inúmeras planilhas. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo uma planilha notas. Se eu clicar aqui, eu verei a planilha operadores 1. Se eu clicar aqui, eu verei a planilha operadores 2, operadores 3. Vamos aqui, isso aqui chama-se guia de planilhas. A guia de planilhas vai me permitir que eu navegue pelas planilhas do Excel. Então, eu posso ativar uma ou outra planilha. Uma pasta de trabalho pode ter inúmeras planilhas, tá? Eu posso, inclusive, eu tenho mais aqui que não estão visíveis. Olha só a quantidade de planilhas que eu tenho. Cada uma que eu clicar, eu vou ver um conteúdo diferente. Então, isso aqui chama-se guia de planilhas, e através da guia de planilhas eu consigo ativar a planilha correspondente. Vamos então, vou maximizar a minha janela aqui, minha pasta de trabalho, tá lá, maximizei já a pasta de trabalho. Eu tenho aqui a barra de rolagem vertical. Pela barra de rolagem vertical, vou poder rolar verticalmente pela minha planilha. Ou pela barra de rolagem horizontal, vou poder rolar horizontalmente pela minha planilha. A barra de status. A barra de status é essa barra que aparece aqui, na parte inferior da janela do Excel. A barra de status, status quer dizer situação. E o que a barra de status vai me mostrar? A situação do programa, o estado do programa. Então, à medida que eu for trabalhando com o Excel, ela vai me mostrando diferentes informações. Vamos dar um exemplo. Eu vou selecionar, por exemplo, as 4 células aqui. Ó. Selecionei da célula C4 até a célula F4. Então, você viu aí 4 células selecionadas. Observe a área de autocálculo. A área de autocálculo é essa área que está na barra de status. A área de autocálculo está escrito lá, soma igual a 68. Por que soma igual a 68? Ele está me falando que a soma dessas 4 células selecionadas, é igual a 68. Então, a soma das 4 células selecionadas é igual a 68. A operação padrão é a operação soma, mas não é só ela que eu posso utilizar. Vamos ver. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse na área de autocálculo, aparece aí um menu de atalho. E eu posso falar, por exemplo, que eu quero a média. Então, ele agora já não vai me mostrar mais a soma igual a 68, vai mostrar a média igual a 17. Média de quem? Das 4 células que estão selecionadas. Aí, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir o máximo, ele vai me mostrar o quê? O maior valor dentre as células selecionadas, que no caso é 23.
Aí se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir o mínimo, ele vai me mostrar o quê? O menor valor entre os 4 selecionados, que no caso o mínimo é 10. Então, eu posso clicar aqui e dizer, quantos valores são? São 4 células que contêm valores. Quantos números são? São 4 células que contêm números. Agora, posso até mesmo falar que eu não quero nenhuma operação aqui. Olha lá, não tenho nada. Mas o padrão aqui, a operação padrão, é a operação soma. Se não falar nada, a operação soma é a padrão. Então, sempre que você selecionar um conjunto de células qualquer, no caso que eu selecionei, 2 células. Qual que é a operação padrão? Na área de autocálculo, a operação soma. Então, ela vai me mostrar o quê? A soma dessas